Cristo, queridos irmãos, estamos aqui, né, na casa do Paulo, da Adriana, sempre tão hospitaleiros, gente maravilhosa, e nós vamos continuar meditando na palavra do Senhor, e tenho certeza que você que está ouvindo aí vai ser muito edificado. Se você estiver doente, vai ser curado, algo vai acontecer agora, em nome de Jesus. Êxodo 14, Paulo, por favor, versículo 10 e o 11 também, tá bom? Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo ajuda de Deus, Deus ao Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja o que você fez nos tirando do Egito. Tá vendo? Deus promete para mim, para você, para todos nós, o quê? Uma vida de paz, de prosperidade e de saúde. Mas o Senhor fala que a tempestade vem para a casa na rocha e na casa na areia. A diferença é que a casa na rocha, ao ser atacada, ela não cai. E a casa que está na areia, ela cai. Ou seja, não é porque Deus prometeu saúde que nós não seremos atacados na saúde. A questão, Paulo querido, é que quando nós somos atacados, geralmente, isso é regra, nós reagimos dizendo, ué. E ao invés de nós apresentarmos a fé, a palavra da fé, Deus está comigo, Deus prometeu que eu vou sair dessa, essa situação vai passar, geralmente a gente se queixa, murmura, se preocupa, é o que está aí. Deus havia dito para eles, olha, vocês vão sair aqui do Egito e através do deserto eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Só que quando eles saem do Egito, estão diante do Mar Vermelho, vem Faraó com seus carruagens, seus cavalos, o exército mais poderoso da terra daquela época. E esse exército está vindo e o povo imagina o pior, pensa o pior, fala o pior. No momento que Deus esperava fé, porque é assim que existe, ó, você está aqui tranquilo, o diabo te ataca, você age com fé, Deus te tira daquela situação. Só que quando o diabo ataca, eles não usam a fé, não falam palavra de fé. O que eles fazem? Eles dizem, e aí, Moisés, não tinha sepultura lá no Egito para nós estar aqui agora? Lá vem o faraó, nós vamos morrer. O que eles pensaram? Nós vamos morrer, nós estamos perdidos, não há saída, tudo acabou. Então, a nossa condição humana é o seguinte, a gente quando é atacado, a gente pensa e fala o pior, a menos que Deus faça um milagre. Se Deus fizer um milagre, Ele vai mudar o nosso coração, nossa linguagem, que mesmo vendo o pior, mesmo vendo tudo desmoronando, a gente diz assim, mas Deus falou que está comigo, mas Deus falou que vai me ajudar, mas Deus tem uma saída para tudo. Porque diz o Salmo 34, 19 para nós, Paulo. Então é muito importante nós compreendermos quando somos atacados. Nós não esperamos e falamos o pior. O que nós dizemos quando somos atacados? Nós dizemos a palavra de Deus, ou seja, não parece, mas Deus está comigo. Não parece, mas eu já saí dessa, eu já tenho a vitória. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar agindo. Obrigado que eu entreguei isso na tua mão. Obrigado porque o Senhor é meu Deus. O Senhor tem uma saída para isso. O Senhor tem uma saída. Obrigado. Então, o vício da preocupação, da ansiedade, ele só pode ser substituído pela fé. E a fé não é só crer no coração. É o que nós dizemos com a boca. Porque aquele povo naquela hora, Paulo, olha a palavra que saiu da boca dele. Nós vamos morrer. Deus nos desamparou. Não tem jeito. E já estavam lá como escravos, né? Já estavam. Então, o que custava dizer pelo menos, mas vamos lutar então, pelo menos, né? A perspectiva é o seguinte, isso que você falou foi otimista, mas não teria como. Você ali na frente do mar, sem armas e vindo um exército mais poderoso da terra, o lutar não seria viável, mas esperar que Deus o livrasse, porque Deus havia prometido livrá-los. Deus prometeu livrar-nos. Então quando somos atacados, espera aí, mas Deus prometeu me livrar. Salmo 34, 19. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Pensa nisso. Passam por muitas aflições. Não é propaganda enganosa, né, Paulo? Deus não chama a gente e diz assim, ó, agora é um mar de rosa. Ele diz, vocês vem aqui, eu vou pegar o paraíso. Vocês vão ser atacados. Vocês vão passar por aflição. Vocês vão passar por momentos que parece que eu não estou com você, que nada dá certo, tudo dando errado, e eu estou observando você. Olha a tua linguagem, olha agora, vamos ver. Você vai passar pela aflição, mas eu vou te dar vitória em quase todas, é o que diz o versículo ali, na maioria delas. Em algumas, em boa parte dessas lutas eu vou te dar vitória, que diz ali? No qual? 19. 19, por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas elas. Ah, todas.
Todas. Então inclui todas. Qualquer uma e todas. Então significa que qualquer coisa que eu passar que me aflige, Jesus já venceu e promete. Não foi eu que pedi para ele prometer, foi ele que prometeu e jurou que ele me livraria de todas. Peraí, mas como é que eu vou ver e falar da vitória se eu estou diante do mar, Faraó está vindo, não vejo evidência nenhuma, no visível estou vendo a coisa piorando. Como é que eu vou falar de vitória se eu estou experimentando o fracasso? Aí que é a fé. A fé não está baseada no que você vê, toca, cheira. A fé está baseada naquilo que Deus falou e que é o contrário do que você está vendo. É uma coisa que só uma pessoa de Deus para acreditar e falar. Porque a multidão falou, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Ai, nós vamos morrer. Aí Moisés ficou preocupado e viu aquele povo gritando, né? E falou com Deus. Deus falou assim, não fale comigo agora, já te escutei. Vá diante do mar, levante seu cajado. Ele levantou e Deus abriu o mar. Deus tem saída para tudo. João 16, 33, Paulo querido. Evangelho de João 16, 33, tá? Capítulo 16, versículo 33. Então, quando nós somos atacados, quando nós passamos por um momento de aflição, a nossa tendência é ficar concentrado na aflição. Tem um rapaz que trabalha com a Andressa lá na praia, o nome dele é Wellington. Ele me mandou um vídeo, Adriana, de teste de moto. João 16, 33, tá, Paulo? O 33. Veja para mim, por favor. Uhum. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, quando vocês estiverem passando pela aflição, tenham paz. Ei, paz, acalma. Eu já venci isso por você. O Wellington me passou um vídeo de teste de moto, Paulo, que quando você faz um teste de moto, eles mandam você fazer 3 oitos assim, e depois tem uma saída com cone aqui assim, você faz os 3 oitos, e aí você sai. Aí você passa no teste. E 90%, quando está fazendo o 8 e vai virar para sair, põe o pé no chão e é desclassificado. 90%. Tem que fazer os 3 oitos sem pôr o pé no chão? Tem que fazer os 3 oitos sem pôr o pé no chão mas e depois grande, virar. dá a impressão que seria quase impossível, é grande. Só que essa saída aí que é chata também. A saída, ele falou, aí o instrutor falou, sabe por que 90% caem? Porque eles ficam olhando para o trajeto, para a curva, ao invés de olhar para onde eles têm que sair. Se eles ficarem olhando para onde eles têm que sair, eles não ficam tontos e nem ficam presos àquilo que eles estão. Eles pensam na próxima curva, eles pensam ali naquela outra curva e a cabeça deles vai girando. A hora que eles vão pegar a reta, eles não tem como fazer isso. Mas se eles ficarem fazendo as curvas ali, concentrado na saída, eles saem. O que nos derruba, ele falou, é aquilo que você está passando. É aquela curva que você está passando, que você se concentra nela e te puxa para baixo. Essa é a preocupação. Você se concentra no problema, você se concentra no que está dando errado e aí você cai. Porque você não está concentrado. Deus está comigo, Deus me ama, Deus tem promessa. Esse problema eu já coloquei na mão do Senhor. Nem que demore 1 ano, ele já resolveu. Não é problema meu. Eu já coloquei na mão do Senhor. Ele é fiel, ele tem saída, ele vai falar comigo, ele vai me dar uma resposta. Eu tenho certeza, eu não estou sozinho, eu não estou desamparado. Deus não esqueceu de mim. Isso é uma coisa que a gente esquece, não. Mas a gente só consegue falar isso que você está falando se a gente for para a igreja, tiver meditando ouvir a palavra, sim, e se estiver fortalecendo. Se alimentar. Porque é igual uma brasinha, se você não encostar lá a tendência dela é apagar. Então, a pessoa que está ouvindo a palavra de Deus, assim. É verdade, Paulo. A pessoa que está ouvindo a palavra, Paulo, diz que o Espírito Santo te fará lembrar da palavra que você ouviu. Ou seja, a minha parte é ouvir. A parte do Espírito Santo é me lembrar o que eu ouvi na hora da aflição. Por exemplo, eu escuto uma palavra de cura, Paulo. De repente me dá uma dor na coluna. Naquele momento, o Espírito Santo me fará lembrar que eu ouvi que eu sou saudável. O Espírito Santo consegue falar comigo, porque eu estou ouvindo a palavra, eu estou forte espiritualmente. O Espírito Santo fala comigo. Agora, se eu não ouço a palavra, a voz do problema vai falar. A voz da situação, da aflição, não tem jeito, não tem saída, está tudo perdido. Não tem mais. Acabou. Quer dizer, então, essas vozes geram ansiedade. Quando uma voz gera ansiedade e preocupação, não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela gera paz e fé. Mesmo em situações como essa, diante do mar, Paulo, com o faraó vindo, que saída que tem? Se você vai para o mar, morre afogado. Se você fica, o faraó está lá tudo já com as armas, tudo preparada para matar você. Quer dizer, não tinha saída no visível. Aparentemente eles estavam desamparados, esquecidos por Deus.
Eles estavam numa enrascada. Era o fim. É o fim. Então o diabo ele faz tudo, Paulo, para nos mostrar o seguinte, através do visível. Não tem saída. Você está perdido. Você não tem saída. Você não tem jeito. Você não tem cura. É isso que ele fala. Agora, se a pessoa está ouvindo a palavra, Deus vai falar com ela no meio da aflição, lá de dentro. Calma, estou com você. Ai, mesmo. É. Se o Espírito Santo conseguir falar conosco no meio da luta, a gente tem calma. Mas, se o Espírito Santo não falar, quem que vai falar? As circunstâncias que vão falar. Isaías 26:3, Paulo querido. E a circunstância nos traz medo. Sim, com certeza. Esse é o trabalho do inimigo. Colocar medo. Isaías 26:3, Paulo, por favor. Então, nós estamos numa batalha. Se nós não alimentarmos a fé, o que vai acontecer? A gente vai ficar ansioso, preocupado, vai viver menos, sabe por quê? Porque a ansiedade, ela envenena o sangue e encurta a vida. A paz, ela faz com que a gente viva mais. Você sabe que as doenças psicossomáticas é assim, ó. A pessoa passa por um estresse bem grande, Paulo. Passa por um estresse bem grande. Naquele momento ela nem percebe a trilha. Se ela não lidar com unção, olha o preço que ela vai pagar. Ou eu me consagro, tem dois caminhos. Ou eu me consagro a Deus, ou o preço que eu vou pagar. Eu vou passar por um estresse, no momento eu não percebo. Mas assim que o estresse passar, o meu corpo vai sentir. É como você quase bate o carro. Isso. Daí dá aquela. Saiu. A perna às vezes treme. Treme. E às vezes dá um torcicólogo na sequência. Porque o cinto geralmente você vai frear, a perna tá isso, tá entendendo? Então o corpo, às vezes ele demora. Mas se nós não lidarmos com a alma, vai encurtar a vida do corpo e vai enfraquecer. Porque o corpo não aguenta viver sob tensão. Há dois escapes sob a tensão. O escape da palavra ou o escape do pecado. Não tem, porque o ser humano, imagine uma panela de pressão, que você segura ela, Paulo, segura, ela vai explodir. Então o ser humano é o seguinte, nós, graças a Deus, o nosso escape está na palavra. Para o mundo isso é lixo, fanatismo, bobagem, né? Que nem a pessoa, Paulo, eu não preciso de Bíblia, eu preciso de dinheiro. Tá, mas se você tiver Bíblia, você tem fé. Se tiver fé, Deus vai te dar dinheiro. As coisas são muito interligadas. Aí veja só. Não dá para, eu não consigo, vamos dizer assim, associar Deus ao dinheiro. Sabe por que dá para associar? Porque a falta de dinheiro é do capeta. Não, mas eu digo ao dinheiro, não com dinheiro. Entendi. Eu tenho que trabalhar, tenho que acreditar em Deus e eu vou conseguir que Deus me dá. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai trabalhar melhor. Ela vai produzir, vai ter o favor de Deus, vai ter clientes. Mas isso tem a ver com Deus na vida dela. Total. Deus está na tua vida, mas Paulo. Eu não associo Deus e o dinheiro. Entendi, eu entendo. Só que eu vou explicar para você o seguinte. Você está correto, eu concordo com o seu ponto de vista. Essa forma materialista de pensar é muito mesquinha. Você está certo. Mas vamos analisar o seguinte. Dinheiro ou falta de dinheiro. Vamos analisar isso aí. Dinheiro ou falta de dinheiro. Aí não dá. Quem quer falta de dinheiro na nossa vida? O capeta. Quem quer que seja próspero? Deus. Deus quer que você tenha do bom e do melhor, tenha de sobra para ajudar as pessoas. Deus mostra na palavra dele, está claro, de Gênesis e Apocalipse. O nome dele, ele diz, eu sou o Senhor que te prospera, o Senhor que te... Na Bíblia, o nome do Senhor, o Senhor, ele passou, ele faltará. Há um monte de versículo que mostra que Deus quer prosperar os seus filhos. O Salmo diz que Deus tem prazer na nossa prosperidade. Então, quando nós analisamos que nem o Paulo falou, eu não vou associar servir a Deus pelo dinheiro. Você está correto. Está hiper correto. A questão é que isso é efeito, não é alvo. É efeito. Você busca a Deus. A gente estudou aqui 2 semanas. Mateus, consequência. Isso. Buscai o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Agora, uma consequência no natural tem a ver com chance e oportunidade. Por exemplo, qual a oportunidade que eu tenho de falar com o prefeito? É muito remoto. Se de repente acontecer da gente se encontrar, aí é uma casualidade. No reino de Deus, os efeitos não acontecem por acaso. Aí é que está. Não existe causalidade. Aí é que está, Paulo querido. Esses milagres são provocados pela fé. Aí se eu não alimento a fé, aquilo que Deus quer não vai acontecer. Não é porque Deus não quer, é porque não tenho fé. Aí o que acontece é que as coisas de Deus, que nem o Paulo falou, é efeito. Só que esse efeito só vai acontecer através da fé. Isso é forte, porque é como se a moeda da bênção fosse a fé. Você chega no mercado e fala assim, eu sou uma pessoa boa. Ele fala, não,
porque o caixa é 12,50. E acabou. É 12,50. Não, mas eu sou pastor, né? Não, é 12,50 para você também. Então, o reino espiritual é assim, ó. Deus quer te dar uma bênção, Adriana. Primeiro tem que te dar a fé. Porque se ele der a fé, você consegue receber. Se você não tem a fé, você não consegue. É como se você não tivesse mão para receber. A fé é como se fosse uma mão espiritual que pega e recebe. Então, a fé é responsabilidade minha alimentar. Por exemplo, você pode amar um monte o Paulo, mas você não pode almoçar por ele, dormir por ele, tomar banho por ele. Você não pode. Isso é uma coisa irrevogável e pessoal e intransferível. Assim a fé também. Nós podemos orar pelos nossos irmãos, ajudar, pregar, evangelizar, mas a fé, na hora da aflição, na hora da luta, ou você vai ter a fé, ou você não vai ter a fé. A questão é essa. E essa fé não nasce por acaso enquanto eu vejo um futebol. Essa fé não nasce por acaso enquanto eu estou falando do vizinho. Essa fé, diz a Bíblia em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está aí, Romanos 10:17. Mas eu pedi para o Paulo ler para nós, querido, veja, por favor, Isaías 26:3. E ouvir a palavra é o estar cultuando. Sim, porque tem vários tipos de ouvir. Por exemplo, eu tenho mandado para os irmãos áudios, e isso é como se fosse um aperitivo para o almoço principal. Mas nada substitui o seguinte. O Paulo com o dom dele, você com o seu dom. Quando nós nos reunimos, Deus ali opera algo tão tremendo que vale a pena pelo fato. Porque Deus está ali. Porque um irmão tem falha, outro tem falha, eu tenho falha, você tem falha, e não importa. O Paulo até falou isso semana, acho que retrasado, sobre isso. Se nós formos analisar as falhas da igreja, ela se torna inviável, desnecessária e até maçante. Porque os irmãos têm falhas. Mas vale a pena por causa do que Deus está fazendo. Por exemplo, o Paulo, ele precisa comprar umas verduras. E ele chega num mercado ali que vende verduras muito boas. Mas a atendente é antipática. Mas o cara do estacionamento, ele é grosseiro. O caixa não te olha na cara. Paulo fala, tudo isso eu vou deletar. Tudo isso eu vou relevar a segundo plano. Porque aqui tem uma verdura boa e barata que eu não achei em lugar nenhum. Então quer saber de uma coisa? Só por causa da verdura. Pegou o ponto bom, né? É. O 1001 que a pessoa faz 1001 errado, exato, fica ali lembrando exato, do 1, né? Aí, puxa, tem uma unha encravada e tem uma mulher que ela é expert, ela põe ali um aparelhozinho, puxa pra cima tal, sem sangrar, já limpa ali e tal. Não tem pessoa melhor para unha encravada do que ela. Mas ó, fica longe, tá chovendo, o porteiro é chato, ela tem um cabelo vermelho, o marido dela fica sempre na portaria lá conversando alto no céu, mas ela resolve o meu problema. Então, o peixe é assim, você arranca a cabeça, arranca a espinha, arranca o rabo, pega o filezinho, maravilha. Então igreja é isso, Adriana. Igreja não é, mas aquele irmão, mas aquela irmã, mas aquele pastor, mas não sei o que lá, mas tá chovendo, mas é longe. Ei, eu sei o que eu quero fé. É a palavra eu quero fé. Isso. Pronto. Simplificou. Agora, o inimigo vai pegar pesado. Paulo, você vai lá comprar aquela verdura naquele mercado lá e a verdura é boa, é natural, é sem toxinas, mas por que você vai lá? Porque você não compra um pesticida aqui com o Zé Mané ali e tal? Porque você vai até lá, você viu que ela nem te cumprimentou, você viu que a outra lá ficou falando? Você fala assim, não, amiga, eu tenho, sabe, eu sei o que eu quero e sei aonde está o produto. Mas esse aí é o Paulo. Uhum. Ele sabe o que quer e sabe onde está o produto e ele vai lá no foco. Pronto. O foco dele é a verdura, agora o meu já não. Agora, você está vendo que eu estou falando uma parábola aqui para os irmãos? Eu não estou falando de verdura. Eu estou falando de fé e os defeitos da igreja. Sim. Eu estou falando de que vale ainda a pena ir para a igreja. É claro, agora eu digo para você que está ouvindo pela internet, se é uma igreja que o pastor fica pedindo dinheiro, se é uma igreja que está pregando heresia, se é uma igreja que fica enganando você, melhor que você junta 2, 3 em casa e não vá pagar dinheiro, comércio. Isso eu não aconselho você, isso não é congregar, isso é ser enganado, extorquido e roubado. Então eu não incentivo isso. Agora, se você está indo lá e está ouvindo a palavra, está crescendo, fique nessa igreja. Não importa se o pastor pede ou não pede dinheiro. Importa se você está recebendo fé ou não. É isso que importa. Pronto. Né? A gente tem que saber... A verdura é a fé. É isso, o alvo. Eu sei que eu quero. Vou fazer uma faculdade. Porque através dessa faculdade eu vou ter um emprego e vou trabalhar honestamente. Aí chega na faculdade, o porteiro é meio grosseiro, o professor é muito sisudo...
A pessoa da cantina lá que serve café tem que chamar 3 vezes porque não responde. Mas o canudo está chegando. O canudo está chegando. Você vai se formar, você vai trabalhar, você... Focado, gente. E o diabo, ele é astuto. Ele começa a mostrar isso. Criar afluentes, né? É exato. Tudo para impedir o quê? Você receber a fé. Ou a pessoa, você convida, Paulo, por exemplo, a pessoa está enferma. Vem aqui no culto, tal, Deus vai te curar. Eu vou sim, pastor. Aí ele me começa a falar. Mas hoje é terça-feira, tem Corinthians e Palmeiras. Mas você está com dor nas costas. Mas pensando bem, será que você vai gastar a tua gasolina? Se fosse propondo socorro, ela gastava gasolina, mas para as coisas de fé, não vai gastar gasolina. Aí ela começa a cogitar, até que ela não se mexe. Exatamente. E ela tem explicações para ela mesma por que ela não faz. Entende? Mas as explicações não vão lhe trazer fé. Não vai resolver o problema. Então, quando nós temos um foco, a gente foca naquilo, a gente sabe o que a gente quer e sabe como vamos receber, a gente paga aquilo que tem que ser pago no seguinte sentido. Relacionamentos não é fácil. Isto é um empecilho. No meio cristão, muitas vezes, o que tira muitas pessoas das igrejas é relacionamento com pessoas. Não é um problema com Deus. Ninguém sai da igreja porque Deus. Não. Pessoas, problema com pessoas. Agora nós temos que ver o seguinte: neste ambiente ruim ou péssimo com pessoas, eu estou crescendo espiritualmente, eu estou recebendo fé, eu estou sendo fortalecido, eu estou me aproximando de Deus, então vale a pena. Acabou. O produto final acabou. Eu estou conseguindo alcançar, no fundo de todo esse sofrimento, eu ainda estou recebendo fé. Eu penso assim, se for para ir para a igreja pensando assim, então vai para um clube. Daí lá você escolhe quem você quer, quem não quer, aquele não quero mais dele. Sim, é verdade. Deleta aqueles 3 ali. Aqueles coadjuvantes você não quer. Você não vai ouvir nada mesmo, lá, vai lá para a piscina, vai para o clube. E espairecer, Paulo, é como postergar, é como você pegar assim, por exemplo, você tem um problema aqui, aí você põe na caixa do esquecimento. Só vou pensar isso aqui na quarta-feira, deixa isso aqui para lá. Agora eu vou me distrair, agora eu vou no cinema. Então, isso não vai resolver esse problema. Distrair do problema, se alienar ou esquecer do problema, não resolve o problema. O que resolve o problema é fé. Entende? Então, aquilo que você falou, Paulo, a pessoa está estressadinha, vai para uma sala, ou ela vai para um clube de campo, vai jogar na praia, golfe, ou está com problema de relacionamento, vai viajar para a Europa. Mas, aquilo ali não foi resolvido. Vai ter que voltar em casa. Exato, e às vezes esse tempo já poderia ter resolvido. O pai dizia assim, quando você quer resolver um problema e viaja, então deixa a cabeça aqui, porque a cabeça vai junto, o problema vai junto. Você viaja o corpo. Então... Mas o escapismo, ele é uma coisa que nós muitas vezes fazemos. É quase que inconsciente. Como é que eu posso sair desse problema? Como é que eu posso esquecer dele? Ou como é que eu posso fazer de conta que ele não existe? O escapismo é quase que uma defesa que nós temos. Por exemplo, tem um problema de relacionamento com um vizinho meu. E eu não quero resolver aquilo. Então eu começo a pensar em outras coisas para tentar. Mas eu tenho um problema de relacionamento. Eu tenho que resolver isso diante de Deus. Então o escapismo, ele não traz solução. É uma ilusão. Por quê? Porque quando você volta, você vai ver que aquilo ali ou está igual ou está pior. Tá pior. Não é verdade, Paulo? Na cabeça, né? Isso. Então nós precisamos de sabedoria de Deus. Porque fé é também inteligência. Fé não é só, eu creio. Fé, ela abre, Paulo, para Deus te dar estratégia, visão, discernimento. Vou dar um exemplo. Você está num ramo de trabalho e não está dando lucro naquele trabalho. E você está teimando, batendo em ferro frio. A fé fará com que Deus fale assim: Paulo, comece isso. E faça isso. Quando vê, você prospera com a sabedoria de Deus. Porque a fé, ela abre não só para a ajuda de Deus, mas para o conselho de Deus, para a paz de Deus, para a alegria de Deus, para a saúde de Deus e a direção de Deus. Então, quando você tem fé, Deus, ele vai te guiar. Ele vai te tirar para fora daquele problema de uma maneira com o quê? Com a sabedoria dele. Você nem sabe como. Você nem tem como. Mas como é que eu vou fazer? Não. Se você tiver fé, eu te tiro dessa. Eu te tiro de qualquer situação. A pessoa, por exemplo, pode estar quebrada, como aconteceu com a Andressa. Eles estavam passando dificuldade mesmo. Ela conta esse testemunho, passando dificuldade. Irmão, eles se voltaram para o Senhor, se agarraram ao Senhor, buscaram o Senhor. Hoje Deus está abençoando eles. Amém. E eles são tão felizes, com generosidade, como vocês são generosos, foram generosos no final de semana, eles também são. Então, é um exemplo de pessoa que estava ali, sem saída, sem solução, e hoje estão abençoados, tranquilos. Então, o que significa isso? É a bênção de Deus. Agora, a bênção de Deus é o seguinte: Paulo, aquilo que você falou do dinheiro.
Deus não vê a hora que sobra dinheiro na sua vida. Esse não é o teu alvo. Você não é uma pessoa, vou buscar Deus com dinheiro. Não, ninguém. Tem que ser muito mesquinho. Associar, né? Tem que ser muito mesquinho. A gente não pensa assim. Agora eu vou pensar uma coisa pra você, pô. A tua filha não chega até você e fala assim, eu vou ter o Paulo com pegadinho. Ela não pensa assim, ela gosta de você. Mas você, como pai, pensa assim, eu quero ajudar no que eu puder, minha filha. Aí está. Então essa é a questão. O que é importante nós conhecermos a mente de Deus. Porque um filho que vai até o pai só pensando em dinheiro, esse é um filho medíocre. É um filho medíocre. Mas agora um filho que não conhece a mente do pai, e nós estamos falando de Deus que é trilhardário. Agora, imagine, Paulo, se você fosse trilhardário e pudesse ajudar uma pessoa que está passando dificuldade financeira e você dissesse assim, se ela quer que eu faço, eu faço. Quer dizer, para Deus é um prazer. Vamos ver 2 versículos para nós orarmos juntos? Salmo, abre lá por favor, 35. Paulo. Porém que gritem de alegria os que desejam que eu seja declarado inocente. Que eles digam sempre, como é grande o Senhor. Ele está contente porque tudo vai bem com o seu servo. E a minha tradução diz assim, o Senhor ama a prosperidade do seu servo. Deus fica feliz quando eu prospero. Ele está contente porque tudo que vai bem com o seu servo. Tudo vai bem com o seu servo, tudo vai prosperando. Então Deus fica feliz. Você ficaria feliz se vai tudo bem com teus filhos? Fica. Você ficaria triste de ver que alguma coisa não está bem com eles? Assim é o nosso Deus. Deus não fica feliz quando as coisas não vão bem. Salmo 37, 25. Você viu que você leu o 35, 27? Agora o 37, 25. Só troca ali o 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus, e nunca vi os seus filhos mendigando comida. É isso aí. A mente de Deus está na palavra de Deus. Tem gente que faz uma ideia de Deus que é criada por ela, como se fosse um ídolo. Se quer conhecer a mente de Deus, está na palavra de Deus. Aqui está muito claro, gente. Está muito claro. Então Deus torce pela nossa prosperidade, Ele torce pela nossa paz, pela nossa saúde, pela nossa família, e Ele faz isso através da fé. Através da fé Ele esclarece os planos dEle, através da fé Ele fala conosco, Ele acalma o nosso coração durante o faraó está vindo, o mar está ali, Ele acalma o nosso coração, Ele nos ajuda a passar por aquilo e Ele nos dá um final feliz, sempre. Foi o que o Paulo leu, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Então quando eu estiver passando por algo, isso tem saída. Deus está comigo. Eu vou me agarrar a Deus. Eu vou alimentar a minha fé. Eu do lado de lá, eu não vou ser envergonhado. Eu não vou ser derrotado. Deus não tem derrota para mim. Aí está. Com isso, se chama essa forma de pensar que eu estou te falando aqui, Paulo. É fé. Agora, quando é que o mundo começa a cair na cabeça de alguém e uma pessoa tem essa cogitação que eu estou falando agora? Não existe essa cogitação. Só a fé que abre o meu entendimento para me pensar assim. Porque quando as coisas começam a dar errado, a gente espera o pior, pensa o pior, imagina o pior e sente o pior. Só a palavra de Deus que tira você da frequência da ansiedade para a frequência da fé. Só a palavra. Olha o milagre que a palavra faz. Suas considerações finais, Paulo. Boa tarde. As considerações são que a fé não tem erro, né? Não tem substituto. Porque você pensa em Deus. Vou lá que daí eu vou progredir. Aí você começa o inverso, né? Sim. Que você nem sabe o que está fazendo. Foi o que aconteceu com o povo ali. Eles creram em Deus e aconteceu o inverso, porque aí veio o faraó, eles estavam diante do mar. E na hora que veio o inverso, é aí que vem a fé. É aí que fala, veio o inverso, mas eu não estou esperando o inverso. Eu sei o que eu quero. Se Moisés não tivesse fé, teria morrido todo mundo. Todos. Se Daniel não tivesse fé, teria morrido tudo. E José também, quando Deus prometeu para ele que ia abençoar ele, tudo começou a dar errado. Aí ele falou, peraí, Ele pode dizer, Deus prometeu uma coisa, aconteceu no inverso. E quando acontece o inverso, só a fé para você sair daquilo. Então eu faço uma mistura assim. Se você é o que cuida da tua família, se você tiver fé, eles não vão morrer lá na praia. Não, Deus vai proteger. Não vão morrer, vai proteger isso. Mas vai fazer. E essa fé, queira ou não queira,
vai afetar os filhos também. Vai. Afetar não, vai... A Bíblia diz. Vai beneficiar. Vai beneficiar e eles vão enxergar isso. Porque através da sua fé, a Bíblia prometeu, não só você, mas a sua genealogia, até os seus netos. Então é uma coisa tremenda que a fé ela tem utilidade. Agora, a fé ela não vem de varde. Não vem. Ela não vem fácil. Porque tudo conspira. Estou cansado. Tudo conspira. Na hora de você receber a fé, tudo conspira. Você pensa, vai dar tal coisa, não dá. Não deu agora, mas vai Exato. Nunca aceitar o fracasso como palavra final. E outra, aquilo que nós falamos. Se não deu certo, eu devo mudar de estratégia, pai? O senhor tem alguma saída? O senhor tem alguma coisa diferente? Não temos que temer. Vamos dar um exemplo. O cara tem uma mercearia e ele está levando Deus a sério. Paulo está levando a Deus a sério naquela mercearia e de repente não dá certo, não vai para frente e ele fica teimando. Vai dar certo. Aí, Senhor, eu mudo de bairro? Senhor, eu mudo de ramo? Senhor, Deus vai falar. Porque Deus tem saída. Mas tem saída mesmo. Se tiver que vender, vende. Se tiver que comprar, compra. Se tiver que mudar, muda. Deus vai falar. E quando Deus falar, você vai ficar admirado. Porque aquele rapaz estava batendo ali na mercearia ali. E disse, Senhor, abençoa a mercearia, abençoa. De repente está com uma rede de supermercado. Porque estava pensando pequeno. Porque Deus tinha algo maior. Deus, ele amplia. Ele nunca vai fazer você ficar menos. Deus nunca vem para a tua vida assim, agora eu vou arrebentar. Não, ele sempre vai ter mais. Ele acrescenta. Abraão foi para Deus, Deus teve mais para ele. Concluindo. É igual, tipo assim, que falam, tudo que você planta, você colhe. Você está plantando na vida dos teus filhos fé, amor, sabedoria, ele está olhando. Às vezes você não precisa nem falar. Ele está olhando você indo para a igreja, você buscando. Você sofrendo calado, esperando no Senhor, fazendo bem. E tipo assim, você está plantando, sem falar nada. Existe um ditado assim, tem pessoas que plantam tâmaras, né? Não é você que vai colher, é o seu filho que vai colher. Então eu creio nisso também, porque eu posso fazer 1001 coisas boas. Sempre vai ter alguém para falar que a 1001 não foi, que a uma lá não foi boa. Sim. Mas o meu exemplo é que tá. E outra, quem está avaliando, quem vai premiar isso é Deus, né, as pessoas. Exato. As pessoas podem até falar mal do Paulo, mas se Deus se agrada do Paulo, ele fala, eu sou Deus e vou abençoar o Paulo. Acabou. Querem falar, fala. Deus abençoe, vamos orar. Pai, perdoa os nossos pecados e nos ajude a termos sabedoria, porque o Senhor tem saída para tudo, então fala conosco, seja em sonhos e profecia. Dá-nos força para alimentar a nossa fé. Dá-nos força para estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, porque esse mundo é como um vampiro que nos suga, pessoas desagradáveis, pessoas que querem nos colocar para baixo. Mas estivemos no meio de pessoas que nos amam e são cheias do Espírito Santo. Pai, como nós tivemos aí um sábado com os irmãos, onde um ajudou o outro e todo mundo ficou bem, assim essa atmosfera saudável de gente boa só nos leva para cima. Nos ajude a estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo que vão nos ajudar a ter mais fé. Em nome de Jesus, amém? Amém, Jesus. Valeu. Cristo, queridos irmãos, estamos aqui na casa.